podemos fazer isso de uma forma muito mais interativa, me agrada muito. Abordagem humanística em saúde, convidando para os nossos palestrantes e vão dialogar o professor Dante Marcelo Claramante Damiano e a professora Eliana de Barros Conde Rodrigues. Eu vou fazer uma rápida apresentação. Estamos aqui, o professor Gerson Lax ordenando, e eu, representante aqui da casa, e nós queremos que ocorra um bom debate no processo. Eu vou apresentar rapidamente aqui o professor Dante Marcelo Claramante Damiano. Ele é graduado em História pela Universidade de São Paulo em 1988, mestrado em História Social pela USP em 1992, doutorado em História Social pela USP em 96, pós-doutorado pela École de Hautes Études em Ciências Sociais de Paris, França, 2007, ex-professor do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Catarina, onde ele atuou de 1993 até 1999, docente e chefe do Centro de História e Filosofia das Ciências de Saúde, da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Professor e pesquisador visitante do Centro de Recherche Historique de École de Introductive em Ciências Sociais de Paris, desde 2005, professor de História da Medicina para o curso médio na Escola Paulista de Medicina da Unifesp, professor de História e Filosofia das Ciências e Bioética para os cursos biomédico e de enfermagem da Unifesp, e professor orientador dos programas de pós-graduação, ensino em ciências da saúde, do Centro de Desenvolvimento de Educação em Saúde da Unifesp e Saúde Coletiva do Departamento de Medicina da Unifesp. A linha de pesquisa dele, História das Ciências da Saúde e da Medicina, Humanidades e Educação em Ciências da Saúde e História Oral. Vou apresentar também, aproveitar já apresento aqui a professora Eliana de Barros Conde, que é nossa colega da UERJ aqui também, Ela é graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1972, mestrado em Saúde Coletiva pela UERJ, em 1992, doutorado em Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano pela USP, em 2002, é professora adjunta e pró-cientista da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pós-doutorado pela PUC de São Paulo, em 2011, e bolsista de Produtividade e Pesquisa do CNPq nível 2, docente do curso de graduação de Psicologia, de especialização em Psicologia Jurídica e pós-graduação em Psicologia Social. Professora colaboradora do mestrado de Psicologia Institucional da Universidade Federal do Espírito Santo, e a experiência principal dela é Psicologia Social em História da Psicologia. Então temos aqui dois pesquisadores dedicados à história, e vamos passar então para o professor Dante falar sobre humanização e conhecimento em cuidados da saúde. Aliás, antes de passar, eu tive a oportunidade de conhecê-lo lá no segundo Congresso de Humanidades em Medicina, promovido pelo Conselho Federal de Medicina. Eu participei da organização desse congresso representando a Associação Brasileira de Educação Médica. Atualmente acabei de ser eleito vice-presidente dessa associação. A professora Jadete Lamper, da Universidade de Santa Maria, é a presidente. E tivemos a oportunidade, então, de também estar organizando um Congresso Internacional de Humanidades Médicas. Passo a palavra, então, ao professor Dante. Muito obrigado, professor. Obrigado pelo convite que o professor Francisquini, as autoridades da Unigran-Rio pelo convite, em particular ao convite pessoal que me foi feito pelo meu
sempre orientador e mestre do professor José Carlos Sete Bomeri, que através dele me foi transmitido esse convite para estar aqui com vocês hoje, para falar a respeito dessa temática sobre a humanização. Para mim é uma grande alegria estar aqui, inclusive compondo essa mesa com pessoas conhecidas, né? Já conheci hoje, mas a professora Eliana já esteve por 2 vezes participando de eventos organizados por nós no Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde, de maneira particular, num dos grupos de estudo e pesquisa que a gente desenvolve, que é o grupo de estudos de História Oral e Saúde. Então, para mim é uma grande alegria estar aqui participando desse diálogo em torno da questão da humanização e do conhecimento dos cuidados em saúde. E para mim também é uma alegria no sentido de que é um tema que me é muito caro, pelo menos há mais de 10 anos, né? Tempo que coincide mais ou menos com a eclosão, podemos dizer assim, da temática da humanização em saúde no Brasil. O que a gente observa, fundamentalmente, é que nós estamos vivenciando, na última década, todo um desdobramento do desenvolvimento das ciências da saúde, em particular da medicina, apoiado fundamentalmente pelo grande desenvolvimento do conhecimento científico e da sua aplicabilidade técnica, com realizações, conquistas inegáveis. A gente acabou agora mesmo de assistir uma conferência, né, que de certa forma enfoca um pouco esse aspecto a que eu me refiro, ao aspecto de uma medicina cada vez mais fundamentada em aspectos científicos e tecnológicos, como foi agora a aplicação das células-tronco, né, no processo terapêutico, em particular da cardiologia, né? E isso a gente vai observando também no aspecto do desenvolvimento dos vários ramos da medicina e das várias dinâmicas do conhecimento médico, seja do ponto de vista do diagnóstico, seja do ponto de vista do tratamento. Cada vez mais a gente vai observando como essa fundamentação da ciência moderna, da tecnologia, vai se tornando o elemento predominante para o desenvolvimento dessa abordagem do conhecimento e dessa abordagem também com desdobramentos humanos, sociais. Por outro lado, também, esse espetacular desenvolvimento científico-tecnológico, né, foi trazendo também algumas consequências, a princípio talvez não previstas nesse processo todo, mas que começou a chamar a atenção em torno daquilo que tem a ver fundamentalmente com a própria identidade da prática médica. Do ponto de vista, falando como historiador, né, da história da medicina, até muito pouco tempo atrás, medicina era encarada como uma perspectiva que aliava ciência e arte, né, que estava num território, né, muito mais até praticamente o início do século XX, né, fundamentado naquilo que a gente poderia chamar das humanidades, ou seja, de um conhecimento e de uma abordagem fundamentalmente humanística. Se a gente for nas raízes mesmo do que seria a medicina ocidental, a gente vai observar, por exemplo, que na época clássica, na época dos gregos, a medicina era considerada uma das mais humanísticas das ciências produzidas pela filosofia naquele momento. O que aconteceu é que houve essa mudança de um aceleramento prodigioso do campo do conhecimento científico baseado na pesquisa empírica e na sua aplicabilidade técnica, e um dos aspectos, assim, digamos assim, de efeitos colaterais desse grande desenvolvimento científico tecnológico seria o aspecto do afastamento, né, da relação entre o médico e o paciente. Cada vez mais essa relação ela vai se dando a partir de mediações, né, que são mediações
do ponto de vista do conhecimento científico e dos aparatos tecnológicos. Isso permitiu com que, a partir de um determinado momento, já nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa de maneira geral, a partir dos anos 40, 50, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial, e até, sem dúvida nenhuma, iluminada por todas as questões que caracterizaram o desenvolvimento da ciência na época do nazismo e assim por diante, em se falar fundamentalmente de uma medicina desumanizada, né? No primeiro momento estava associado fundamentalmente a uma perspectiva eminentemente ética, mas que no segundo momento, no pós-guerra, né, ela vai se caracterizando quase como uma tendência não deliberada do próprio avanço da ciência médica. Ou seja, as intenções não estão necessariamente eivadas, né, de racismo, né, ou de eugenia, né, mas na sua dimensão da sua prática cada vez mais tecnológica, essa medicina vai criando esse afastamento e essa desumanização que, do outro lado, né, começa a se sentir, ou seja, do lado do paciente, começa a se observar de maneira mais evidente, né? E que redunda nas típicas reclamações, né, que a gente ouve dizer daqueles que procuram os serviços médicos, sejam eles públicos ou sejam eles privados, e a gente observa reclamações do tipo: ele nem me olhou, ele nem me examinou, ele nem conversou comigo, né, ele só quis ver os meus exames, né, de maneira que essa relação vai, de fato, se desumanizando. Diante disso, né, começa a haver uma preocupação, justamente historicamente datada, né, a partir desse momento em que se caracteriza fundamentalmente em que medida a cientificização ou a tecnologização do serviço médico, né, produz a desumanização, de que maneira era possível se tentar reverter esse processo. E esse processo, né, começou a se desenvolver em torno do conceito de humanização, né? É um conceito que a ciência da saúde vai buscar de empréstimo na filosofia, né? Mas que, dentro do contexto atual, quando se fala hoje de humanização, é imediata a associação com a temática da saúde. Por quê? Porque nas últimas décadas, de maneira muito particular na última década, né, esse termo, esse conceito da humanização, ele inclusive se tornou um conceito apropriado pelas políticas públicas. De maneira que, por exemplo, no Brasil, seguindo um pouco uma esteira que vem acontecendo em países como a Inglaterra, onde o sistema de saúde foi se estruturando em torno da saúde pública, né, um atendimento universal e público, né, que no Brasil veio com esse nome de humanização e que começa a se estruturar na última década em torno dos programas nacionais de humanização e que acaba redundando nos últimos 5 anos na política nacional de humanização. Eu venho acompanhando, em certo sentido, um pouco o desdobramento desse desenvolvimento da temática da humanização e a sua aplicação dentro do âmbito da saúde, dentro do âmbito da medicina, né? Justamente porque isso coincide com um momento em que nós estamos estruturando o Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde na Escola Pós-Medicina da Unifesp, né? Questionando e colocando em que medida, por exemplo, as humanidades, no primeiro momento a história da medicina, a filosofia e assim por diante, poderia contribuir para uma reflexão sobre a problemática da humanização em saúde. Já faz então uma década que eu venho sendo convidado para participar de eventos, de comissões, né, de propostas de avaliação sobre a aplicação dos programas e das políticas de humanização dentro do ambiente hospitalar, dentro do ambiente médico e, de maneira particular, dentro do ensino médico especificamente. E o que a gente vem notando, muitas vezes, né,
é que, apesar de toda a boa intenção, né, e a evidente contribuição que toda essa discussão pode trazer e está trazendo para o âmbito do ensino médico e para o âmbito do cuidado do paciente dentro do território da saúde, é o que a gente vem observando também, é a questão daquilo que eu costumo chamar de efeito adverso da humanização. Então, o que vem acontecendo é que nós estamos, o problema vem sendo colocado, a problemática da desumanização é um elemento que já ninguém mais discute, de fato, percebe-se essa necessidade de se fazer alguma coisa diante da problemática de um exagero do ponto de vista de uma terapia ou de uma abordagem extremamente fundamentada na ciência e na tecnologia. É preciso humanizar, portanto, mas como humanizar? E essa pergunta do como humanizar vem mobilizando, portanto, uma série de teóricos, uma série de pesquisadores, uma série de pessoas que vêm, seja da área da saúde, seja da área das humanidades, no sentido de encontrar a melhor solução para esse desafio da humanização. Isso deu ensejo para que nós, alguns anos atrás, iniciássemos um projeto de pesquisa que vem atualmente sendo financiado pela FAPESP e que agora conta também com o apoio, quer dizer, se internacionalizou, e a gente está desenvolvendo esse projeto também em parceria com o Center of Humanity and Health, Centro de Humanidades e Saúde, do King's College de Londres. Esse projeto chama-se As Patologias da Modernidade e os Remédios das Humanidades. Experimentação e investigação. Ele tem basicamente dois grandes objetivos. O primeiro, observar empiricamente a problemática da aplicabilidade dos programas e das políticas nacionais de humanização, tentando entender a lógica do seu funcionamento e tentando observar quais são os resultados que ela apresenta. Dentro dessa mesma lógica, tentar entender quais são as fundamentações do ponto de vista filosófico, histórico, né, o arcabouço teórico que fundamenta essas propostas de humanização. E, por outro lado, investigar também empiricamente uma experiência de formação humanística e de humanização que a gente vem desenvolvendo também há já uma década na Escola Paulista de Medicina, que se chama Laboratório de Humanidades, que é uma atividade onde nós trabalhamos com os alunos da graduação e da pós-graduação, visando a formação humanística desses profissionais e desses estudantes a partir da experiência estética com a literatura, né? E mais recentemente também com as narrativas, que a Helena vai ter oportunidade também de conversar, ou seja, através das narrativas produzidas pela metodologia da história oral de vida. Pois bem, o que a gente vem já obtendo como resultado desse projeto de pesquisa, que já vem sendo desenvolvido há 4 anos, é que, em primeiro lugar, de maneira geral, os efeitos adversos provocados pelas propostas de humanização, o que eu chamo de efeito adverso? Às vezes, né, as boas intenções, né, e os projetos de humanização acabam, né, no ambiente hospitalar, no ambiente clínico, gerando, paradoxalmente, efeitos desumanizadores. Tanto é assim que é normal, tanto dentro do âmbito especificamente do ensino médio na graduação, quanto na residência, quanto na pós-graduação, né, quando você fala a palavra humanização, as pessoas já ficam arrepiadas, né, no sentido de que acham que a palavra é muito bonita, que ela é muito importante, mas que ela, na prática, não diz nada e não resolve nada. Muito pelo contrário. O que a gente tem observado, fundamentalmente, é que a maneira, em primeiro lugar, nós temos um problema que é conceitual. Né? Todo mundo fala de humanização, mas, na verdade, né, ninguém explica especificamente o que entende por humanização. Né? Então, aí tem um problema que é de cunho, vamos dizer assim, epistemológico. Em segundo lugar, né,
Outro elemento dentro desse componente que a gente chama de componente das patologias da modernidade causadas pelo desenvolvimento da ciência e da tecnologia dentro de um contexto de desenvolvimento do capitalismo, é aquilo que também nesse projeto a gente chamou de equívoco antropológico. Ou seja, a modernidade acabou criando uma imagem do homem, né, que está muito mais próxima do racionalismo propriamente dito, do que uma imagem mais complexizadora da realidade do fenômeno humano. De maneira que a gente acha que a gente pode humanizar da mesma forma como a gente treina. Então, o que vem acontecendo fundamentalmente no contexto da saúde? Né? O aluno, né, seja ele de graduação, seja ele da residência, seja ele da pós-graduação, ele é treinado para desenvolver procedimentos de cuidado em saúde, como, por exemplo, protocolos, como, por exemplo, manipulação de equipamentos e assim por diante. Né? E aí, o resultado disso é que nós temos pessoas, às vezes, bem treinadas, né, que têm as suas competências e habilidades bem desenvolvidas para lidar, né, com as inovações, as transformações no âmbito tecnológico e do ponto de vista da abordagem dos cuidados em saúde, mas, por outro lado, né, esse outro lado, chamado lado humano, né, não é desenvolvido. Por quê? Porque não há uma abordagem humanística dentro da área da formação em saúde. É preciso se corrigir de que maneira? Desenvolvendo cursos, né, protocolos, né, e propostas de humanização que seguem as mesmas diretrizes de qualquer curso de treinamento que a gente observa dentro da área tecnológica. Só que humanização não é, e aí que eu entro efetivamente dentro da perspectiva do equívoco antropológico, humanização não está dentro daquilo que a gente poderia chamar da área ou da dimensão das competências e habilidades. Um caso bastante interessante, que é muito ilustrativo, de um colega médico, eu digo que eu já até perdi um pouco a minha identidade, né? Apesar de ser historiador, já há mais de 10 anos dentro da escola médica, todo mundo acha que eu sou médico e eu também já estou acreditando muitas vezes que eu sou médico, mas enfim. O que acontece é que um colega médico, residente, me contava, um desses seminários sobre humanização no Hospital São Paulo, me contava uma coisa muito interessante. Ele dizia que um dos efeitos adversos da humanização era, por exemplo, o estrabismo. Eu falei, como assim o estrabismo? Bom, o que acontece é o seguinte, a gente primeiro passou por um processo de treinamento em termos de controle de protocolo de pacientes, no sentido de que o paciente entra na tua sala e você já tem que estar com a ficha dele na tela do computador, de maneira para você poder acompanhar o histórico do paciente, assim por diante, e ter as informações todas à nota, porque a consulta tem que ser muito rápida e as informações têm que estar todas à mão e você tem que ir preenchendo aquele formulário que vai aparecendo na tela do computador. Bom, a gente começou a fazer isso, de fato, isso trouxe uma eficácia muito grande do ponto de vista da diminuição do tempo da consulta e da eficácia do ponto de vista da identificação do problema do paciente e, portanto, do encaminhamento terapêutico do paciente. No entanto, né, isso, por outro lado, veio trazendo um problema crônico dentro do hospital, que era a reincidência dos pacientes, na medida em que, muitas vezes, o encaminhamento terapêutico ou era equivocado ou não trazia resultado. Então começou a se perceber, na verdade, que além daquilo que estava nos protocolos, era preciso resgatar a interatividade com o paciente. Né? Então, nesse sentido, a gente foi aconselhado não só a manter o protocolo, portanto, o procedimento da técnica e da habilidade de olhar, né, puxar a ficha do paciente na tela do computador e saber lidar com aquilo, como também olhar para o paciente, de maneira em que você faz um curso no qual você tem que saber olhar para os olhos do paciente. Né? De maneira que foi um negócio complicado, porque a gente tem que olhar para a tela do computador e para a cara do paciente ao mesmo tempo. Então, a técnica que eu desenvolvi foi tentar separar os meus dois olhos para que um olhasse para a tela do computador e outro para o olho do paciente, de maneira que eu acabei desenvolvendo um estrabismo humanizador. Né? Então,
Esse exemplo pode parecer um pouco chistoso, mas ele, na verdade, é muito eloquente, né? Dessa perspectiva, ilustra, acho bastante bem, essa perspectiva que eu chamo do equívoco antropológico, ou seja, não é possível, uma das questões que se discute hoje em humanização, é que se a gente for tomar a problemática da humanização a partir da perspectiva das tecnologias e da habilidade, do treinamento, né, nós não vamos chegar muito longe, muito pelo contrário. Além de toda a carga de conhecimentos, de toda a carga de treinamento que esse profissional da saúde precisa ter, para saber lidar com os protocolos, com os equipamentos, com os procedimentos e assim por diante, além disso também ele tem que passar por um programa de humanização. Olha só como a gente foi incorporando palavras que são do jargão tecnológico para dar conta de uma problemática que não é tecnológica. Programa de humanização. Programa a gente usa para computador, mas para pessoas é uma questão um pouco complicada. É óbvio que eu dizia que nesse processo todo há uma coisa bastante positiva, que é o levantamento do problema. A questão é agora como a gente enfrentar esses problemas de uma maneira que eu chamaria de antropologicamente mais correta, né? Não equivocada como a gente vem fazendo. Para isso, me parece, a gente tem que enfrentar algumas tarefas que me parece que hoje dentro do cenário, dentro da discussão sobre humanização, são fundamentais. A primeira delas é fundamentalmente uma questão, como eu já dizia, epistemológica, né, que é tentar entender, né, e discutir mais profundamente, e é nesse sentido que a relação entre as ciências da saúde e as humanidades pode se dar de uma maneira muito importante, que é a discussão desses conceitos como humanização, humanidades, humanismo, dentro da área da saúde. Né? O que a gente observa dentro da nossa pesquisa é que o levantamento que a gente fez em torno da produção do conhecimento em torno desses conceitos na área da saúde demonstra uma fragilidade do ponto de vista teórico, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista técnico, bastante ainda forte, uma fragilidade bastante evidente. Então, nesse sentido, o primeiro momento é, quando nós falamos de humanização, do que estamos falando? Né? Nesse sentido, dentro dos nossos estudos que a gente vem desenvolvendo no Centro de História e Filosofia da Ciência da Saúde, nós fizemos o ano passado o primeiro colóquio de Humanidades e Humanização da Saúde, como fruto do desenvolvimento desse projeto de pesquisa, e convidamos uma série de profissionais, seja da área da saúde, seja da área da filosofia, da área das humanidades. E a gente vem trabalhando há um certo tempo com alguns conceitos que nos têm dado a possibilidade de avançar na discussão teórica e prática da problemática da humanização. Em primeiro lugar, se a humanização não pode ser entendida a partir da perspectiva das competências e das habilidades, é possível se trabalhar com um conceito que a gente foi buscar em Montesquieu, no século XVIII, e que fala da humanização. Montesquieu falava da humanização como ampliação da esfera do ser. O que quer dizer ampliação da esfera do ser? Em primeiro lugar, é preciso resgatar um conceito do ser, né, na perspectiva da filosofia clássica, que entende o ser humano, o ser sendo humano, né, como um conjunto, né, de experiências que estão não só no plano cognitivo, mas também no plano afetivo e no plano da vontade. Portanto, qualquer abordagem humanística deve levar em consideração essa dimensão antropológica do homem como um ser dotado de afeto, de inteligência e de vontade. Qualquer abordagem, qualquer proposição em torno de humanização que não leve em consideração o fato de que nós não somos apenas seres que temos competências e habilidades cognitivas e técnicas, mas que somos seres dotados de afetos e de vontade, e de desejo, portanto, não surte efeito eminentemente humanizador. Por isso, hoje eu estou plenamente convencido, não só a partir de um aspecto epistemológico teórico, filosófico, né, baseado no que é a experiência das humanidades secular, né, mas também a partir dessa experiência empírica que eu já havia citado, da conta da outra parte do nosso projeto,
que é a experiência do Laboratório de Humanidades, onde, através de clássicos da literatura, né, a gente realiza aquilo que o Montesquieu reivindica como uma experiência estética, fundamentalmente. Como é que funciona o Laboratório de Humanidades? Né? Nós pegamos obras clássicas da literatura, né? E agora começamos também, mais recentemente, em grupos que começam a trabalhar com cinema, com artes plásticas, com teatro, portanto, com as artes e as humanidades no sentido mais amplo, né? E criamos a possibilidade para que esses alunos de graduação, pós-graduação, residentes, profissionais, possam fazer essa experiência através da leitura e do compartilhamento da leitura, através de uma metodologia que eu, infelizmente, não tenho tempo de detalhar aqui, numa outra oportunidade será, né? Mas o que a gente começa a perceber é que essa abordagem fundamentada na experiência estética, né, ela é eficaz dessa perspectiva de humanização, na medida em que, em primeiro lugar, ela é, antes de tudo, uma experiência afetiva. Ou seja, a experiência de humanização que a gente está propondo não é uma experiência que parte fundamentalmente de uma dimensão primariamente cognitiva. É preciso, né, partir dos afetos, partir dos sentidos, dos sentimentos, para que a partir desse efeito trazido pelo afeto, né, comece a haver um processo efetivo de reflexão. Então, através dessa dinâmica que envolve primariamente afetos e depois o pensamento, a reflexão, é que se pode pensar e que se pode observar efetivamente um movimento de transformação, que nós estamos chamando de humanização, porque aí, de fato, se pode concretizar aquilo que Montesquieu reivindicava como sendo a experiência da ampliação da esfera do ser. Portanto, não é possível se pensar a problemática da humanização senão dentro de uma experiência que é eminentemente cultural. Né? A ideia da experiência da cultura, né? Aqui foi citado nesta manhã o filósofo Ortega y Gasset, justamente deu um texto belíssimo sobre a missão da universidade, onde ele dizia fundamentalmente que a missão da universidade ela tem que ser entendida não apenas como o desenvolvimento da pesquisa, não apenas como a formação profissional, mas principalmente e fundamentalmente como a experiência da cultura. E essa experiência da cultura deve se dar dentro dessa dimensão mais ampla de ampliação da esfera do ser, né, que envolve o aspecto da educação dos afetos, da educação da inteligência e da educação da vontade. Me parece que só assim, né, nós podemos avançar dentro da discussão da humanização e, nesse sentido, as humanidades podem trazer uma contribuição bastante interessante para se colocar, né, essa problemática da humanização, tirando o foco de uma perspectiva das técnicas e das habilidades, como eu já mostrei, acaba dando um resultado muitas vezes inverso, para uma abertura de possibilidade em termos de pensar a humanização enquanto formação humanística, que não é algo que tem que estar restrita à formação das pessoas que vão para a área das ciências humanas, né? Que, aliás, é muito necessário também, porque o mesmo fenômeno ocorre também dentro da área das ciências humanas, né? O tecnicismo, o cientificismo e assim por diante. Então, me parece que pensar em humanização e conhecimento em cuidados de saúde atualmente é pensar a maneira como, né, possibilitar a experiência da ampliação da esfera do ser através da formação humanística, levando em consideração aspectos afetivos, intelectivos e volitivos dentro do processo educacional. O Laboratório de Humanidades ele vem sendo desenvolvido e sendo estudado, né? Hoje são mais de 10 projetos entre iniciação científica, mestrado e doutorado que estão analisando, né, os efeitos dessa experiência estética com a literatura dentro da dinâmica do laboratório. Agora, recentemente, essa semana, eu recebi a grata notícia de que a gente teve um primeiro artigo, né, que resultado de uma tese de doutorado
sobre o laboratório, que vai ser publicado na revista Interface, na área de saúde coletiva. Então a gente já começa a um pouco ter esse reconhecimento dentro do âmbito científico, né? Essa parceria que a gente vem desenvolvendo, por um lado, no primeiro momento, com a Universidade Autônoma de Madrid, né, sobre a questão das humanidades e saúde, com o King's College de Londres, e agora com a realização, como o professor acabou de comentar, a realização do primeiro congresso internacional de humanidades, humanidades médicas, né, que vai ser realizado aqui em São Paulo, lá em São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, entre os dias 15 e 16 de março do ano que vem. As inscrições estão abertas, aqueles que tiverem interesse podem acessar. Hoje em dia a coisa mais fácil é botar no Google Congresso Internacional de Humanidades Médicas, né? Porque se Google www, eu já não sabia mais até chegar, mas enfim. Então eu agradeço muito essa oportunidade que me foi dada, o convite que me foi feito para estar aqui hoje com vocês, e espero que eu possa ter contribuído para o debate sobre a reflexão sobre a humanização em saúde. Muito obrigado. Boa tarde, gente. Primeiro, agradecer o convite da Rio, especialmente ao professor Sérgio, a possibilidade de estar aqui outra vez ao lado do Dante, discutindo esses problemas que nos afetam a partir de diferentes inserções, diferentes campos. Encontrar um companheiro da UERJ, um outro companheiro que eu ainda não conheço, mas estou muito feliz com isso. Tem uma alegria também perceber aí algumas coisas que o Dante falou, que talvez eu não esteja tão perdido assim no que eu preparei para falar com você. Primeiro, deixa eu explicar uma coisa. Houve alguma dificuldade para acertar, né, o que eu ia falar. Primeiro, eu havia mandado um resumo que se chamava "Para a filosofia, toda boa matéria deve ser alheia". Acharam que esse termo ia ficar meio complicado nessa noite. Depois eu mandei um outro que se chamava "Abordagem humanística em saúde, o que fazemos com o que nos compra". Também ficou um pouco complicado. Finalmente, o título da minha apresentação ficou "Narrativas pessoais em processos de tratamento da saúde". Eu vou começar falando um pouco dessa confusão dos títulos, né, e tentar encaminhar, né, alguma discussão que, por vias talvez diferentes, vai bater em uma série de pontos que Dante levantou. Os títulos e o teor desta apresentação parecem ter provocado algumas inquietações. Conhecendo pouco meus futuros interlocutores, talvez eu tenha usado um estilo excessivamente acadêmico para me referir às coisas simples que desejo abordar. Vícios do ofício de professor universitário, certamente. Esses acontecimentos não são alheios à temática desta mesa, como pretendo que fique claro no decorrer de minha breve exposição. A escrita, refiro-me ao título e ao resumo previamente enviados, atua fixando, e talvez principalmente, arrancando de seu contexto, palavras que no campo da oralidade estão ligadas a uma arena de lutas e de polêmicas, palavras sempre prontas, nesse sentido, a se modificar e até mesmo, quando palavras trocadas, a inverter seu sentido inicial. Sendo assim, sinto-me muito mais livre agora que falo com vocês, por mais que o pânico que sempre me assedia às vésperas de apresentações me tenha levado a escrever previamente esta comunicação. Vale acrescentar que uma futura publicação também me justifica para o bem e para o mal, acrescento. Mas já que me sinto mais livre, ouso combinar termos e destacar expressões. Primeiramente, que o título permaneça como Narrativas pessoais em processos de tratamento da saúde, mas que ele seja acrescentado um antigo subtítulo, o que fazemos com o que nos conta. Além disso, sublimo as narrativas pessoais. A apresentação será composta de 3 delas.
também o tratamento da saúde. Profissionais do campo da saúde tratam de pessoas. Por minha parte, tratarei, na medida do possível, do problema saúde. Nesse processo, contarei algumas histórias na intenção de que elas afetem, por pouco que seja, a maneira como vocês lidam com aquilo que as pessoas de que tratam lhes contam. Passemos às narrativas. Primeira narrativa. Segunda Guerra Mundial, a França ocupada pelos nazistas. George, um filósofo de 30 e poucos anos, até então pacifista radical, percebe na situação vivida a exigência de instauração de novas normas de vida. Decide-se a estudar medicina e, quase ao mesmo tempo, torna-se Lafon, pseudônimo sob o qual colabora com o movimento Liberação Sul da Resistência. Este foi, por sinal, o único momento em que Jorge exerceu a prática médica. Nunca mais voltou a fazê-lo e jamais se inscreveu nos conselhos da profissão. Foi médico apenas na guerra e pela guerra. Um médico do presente e do instante, do acontecimento e do trauma. Paradoxalmente, em 1943, ainda, portanto, durante esta guerra em que cria normas e arrisca a vida, Georges Camilleri, este é o seu nome de autor, defende sua tese de medicina intitulada Ensaio sobre alguns problemas relativos ao normal e patológico. Texto que até hoje nos perturba, pois sem dizer uma única palavra sobre o ocupante nazista, de certo tem em mira e como condição de produção crítica. Se a entrada na medicina permitiu ao filósofo Camilleri transformar-se em Lafon, foi porque a resistência como rebelião singular funcionou para ele como paradigma de uma descontinuidade na ordem da normatividade, isto é, como momento da adoção de uma nova norma com raízes na vida. Nunca será o bastante enfatizar quanto a coincidência vivida entre duas modalidades da filosofia da ação, ato de resistir, ato de cuidar, inspirou a Camilleri em sua reflexão sobre a natureza da normalidade. Pois, onde estarão a norma e o normal neste momento? Do lado mais frequente da submissão prudente, da adaptação à égide nazista, da sobrevivência às custas de uma passividade submissa? Ou, ao contrário, do lado da invenção de uma outra norma, arriscada, móvel, cultural, experimentante, por mais que ela possa conduzir até mesmo à morte? Tanto Camilleri quanto sua tese de medicina engajam-se na segunda dessas direções. Voltaremos à tese mais tarde. No momento, guardemos apenas duas afirmações nela contidas à maneira de aforismos. Primeira afirmação: viver é, mesmo para uma meta, preferir e excluir. Segunda: a vida não é, para o ser vivo, uma dedução monótona, um movimento retilíneo. Ela ignora a rigidez geométrica, ela é debate ou explicação, com um meio que há fugas, vazios, esquivas e resistências inesperadas. Segunda narrativa. Estados Unidos, 1945, fim da Segunda Guerra Mundial. O jornalista e historiador Alan tem um grande projeto. Antes que morram certos grandes homens da economia, da política, das armas, da cultura, a guerra sinalizara fortemente essa eventualidade, pretende gravar suas palavras e com elas montar em uma grande universidade, a de Colômbia, um acervo de documentos orais. Para tanto, conta com uma tecnologia criada pelos alemães, o gravador de fita, e com doações feitas por um recentemente falecido milionário. Porém, Alan Neves, em seu nome de autor, não consegue sucesso imediato. Ele grava e arquiva, é certo. Mas seus pares, os historiadores, embora digam que não se faz história sem documentos, consideram que o termo documento é sinônimo de documento escrito. Assim, os poucos que se interessam pelo acervo que começa a ser montado em Colômbia não têm qualquer paciência para escutar longas narrativas pessoais, hesitantes, cheias de pausas e de ensaios preparatórios, antes que o tema em pauta adquira consistência.
Todas admitem como fontes históricas, preferem que estejam escritas, ou seja, transcritas, preto no branco, acrescidas de índices e páginas numeradas para facilitar a citação. Nem assim Alan Neves desiste. Empenha-se, junto a inicialmente poucos companheiros, na criação de uma Associação Nacional de História Oral. Acabará por ser bem sucedido, mas, como poderia dizer Canguilhem, sob novas formas. Os jovens, de idade e de espírito, estão pouco ligando para industriais, governantes e generais. Preferem gravar as vozes de homens até então silenciados, de homens infames, negros, índios, trabalhadores braçais, imigrantes, serviçais e até mesmo mulheres. Sendo assim, nos anos 60 e 70, a história oral norte-americana se terá afirmado não tanto como um ativismo voltado à história das elites, mas enquanto um ativismo disposto a fazer ressoar as palavras das pessoas comuns. Expressa-se o relato não faz justiça, vale dizer, às batalhas políticas, acadêmicas, éticas e estéticas que levaram a substituir uma indignação cientificista inicial. Mas como você pretende trabalhar no campo da história com a oralidade? Por uma aceitação ou mesmo convite em sentido oposto, por que você não utiliza em sua pesquisa narrativas orais? Nesse segundo momento, confluências internacionais já haviam feito da história oral um campo polifônico. A partir de meados dos anos 1970, congressos e encontros engendram uma babel de idiomas e nações, ingleses, espanhóis, italianos, etc., que além de valorizarem a oralidade, sobre ela refletem criticamente, em especial no que tange a sua singularidade, ao que a faz diferente de outros procedimentos e produtos. No Brasil, essa explosão de voz será mais tardia. A ditadura civil-militar mais se fazia de silenciamentos e de tagarelices. Sem que entremos em detalhes sobre a conquista de certas liberdades, cumpre assinalar apenas que a ênfase nos direitos humanos favoreceu a expansão da escuta e a coragem do narrar, inclusive no campo da saúde. Este passa, em parte, com isso e por isso, a ser dito humanizado. Começa-se a demandar atenção às narrativas espontâneas ou deliberadamente solicitadas de todos os envolvidos, seja como agentes, seja como pacientes. Em tais circunstâncias, principalmente estes últimos, os pacientes, teriam assim a oportunidade de escapar ao lugar passivo sugerido pelo termo e otimisticamente passariam a exercer seu direito à saúde. Não nos apressemos em concluir. Terceira narrativa. França, década de 1960. Michel, um filósofo de 30 e poucos anos, filho de cirurgião e que for aluno de Geórgia na Escola Normal Parisiense, gosta de voltar-se com seu mestre para matérias em princípio estranhas à filosofia instituída. Após defender em 1961 uma tese em que a loucura prevalece sobre a psiquiatria, segundo Foucault, segundo Michel, a primeira, em lugar de libertada, teria sido silenciada pela segunda, volta-se para a prática da medicina através de um novo trabalho histórico intitulado O Nascimento da Clínica, datado de 1963. Tal qual Georges Canguilhem, Michel Foucault, este é seu nome de autor, tem por alvo crítico a versão positivista da suposta ciência médica, bem como de sua história. Mas ao passo que Canguilhem tentara fazê-lo mediante uma defesa da especificidade da vida, segundo ele, irredutível a distribuição quantitativa de índices físico-químicos, Foucault fala não de um vitalismo, mas de um mortalismo como posição de existência da clínica e da medicina modernas. Estas teriam nascido não em virtude do abandono dos antigos mitos e figuras da imaginação, substituídos, na linha de um progresso da razão, pela observação empírica, até então supostamente inexistente, e sim da constituição de um novo olhar médico, associado a uma nova formação médica e a um novo estatuto da medicina no seio das sociedades. O novo olhar médico penetra na profundidade do corpo morto, a clínica moderna é produto de uma anatomopatologia, para identificar nos órgãos e nos tecidos, mais tarde nas células e em sua bioquímica, uma multiplicidade de lesões, pequenas mortes,
que explicariam simultaneamente as doenças que a elas sucumbem e a própria vida que a elas resiste. Para tanto, esta nova medicina tem a seu dispor corpos hospitalizados. De hospitaria morredouro, o hospital se transforma em máquina de curar e máquina de ensinar, assim como o corpo da população, que ela agora esquadrinha, a princípio sob a égide do combate às epidemias e a seguir da produção da higiene e da saúde públicas, funções para as quais, a partir dos séculos XVIII e XIX, se vê convocada e legitimada. A respeito, afirma um pouco. A medicina não deve mais ser apenas de corpos das técnicas da cura e do saber que estas requerem. Envolverá também um conhecimento do homem saudável, isto é, ao mesmo tempo uma experiência do homem não doente e uma definição do homem modelo. Na gestão da existência humana, ela assume uma postura normativa que não só autoriza a distribuir conselhos de vida equilibrada, mas a reger as relações físicas e morais do indivíduo e da sociedade em que ela vive. Concluídas as 3 pequenas narrativas, podemos passar a nossa pergunta subtítulo: o que fazemos com o que nos contam quando se trata de saúde, ou, melhor dizendo, como tanto que nos contam, na medida em que as narrativas orais e a história oral são hoje vistas como instrumentos de humanização no campo da saúde. Na companhia de Canguilhem e Foucault, podemos aprender críticas bastante radicais à pretensa objetividade do positivismo biológico. A tese de Canguilhem se opõe frontalmente à perspectiva representada, em especial por Claude Bernard, para quem o patológico nada mais seria do que uma variação quantitativa das funções normais que o cientista, no caso fisiologista, estuda, fixa e determina em seu laboratório experimental. Para Canguilhem, a medicina não é uma ciência, mas uma arte da vida. O vivo, por sua vez, é o sujeito de uma experiência de sofrimento, de mal viver, de vida contrariada, irredutível a índices físico-químicos. A esse respeito, Canguilhem adverte: o médico tem tendência a esquecer que são os homens que chamam o médico. O fisiologista tem tendência a esquecer que a fisiologia foi precedida por uma medicina clínica e terapêutica. Em matéria de biologia, é o pathos que condiciona o logos. A vida só se eleva à consciência e à ciência de si mesma pela inadaptação, pelo fracasso e pela dor. Além disso, ainda segundo Canguilhem, essa singularidade existencial, essa consciência do sofrimento, sem a qual não há qualquer ciência da vida, deve ser considerada em relação ao que se pode chamar de o vivo do vivo. Trata-se, no caso, não tanto de uma vivência consciente do doente, ponto de vista prioritariamente verdadeiro, sem dúvida, para Canguilhem, mas de algo menos explícito, que em acréscimo torna a vida irredutível a qualquer objetivismo quantitativo. Aqui, talvez a gente se aproxime do mundo espírita. Canguilhem assim o expressa: ser sadio significa não apenas ser normal numa situação determinada, mas ser também normativo. O que caracteriza a saúde é a possibilidade de ultrapassar a norma que define o normal momentâneo, a possibilidade de tolerar infrações à norma habitual e de instituir novas normas em situações novas. Para Canguilhem, portanto, a vida não está submetida, como que do exterior, às normas, pois estas, com potência imanente do vivo, são produto do seu próprio movimento. Por esse motivo, ele conclui: ao contrário de certos médicos sempre dispostos a considerar as doenças como crimes, os interessados são de certa forma responsáveis por excesso ou omissão, achamos que o poder e a tentação de se tornar doente são uma característica essencial da fisiologia humana. A possibilidade de abusar da saúde faz parte da saúde. A saúde é uma maneira de abordar a existência com uma sensação não apenas de possuidor ou portador, mas também, se necessário, de criador de valor, de instaurador de normas de vida.
tão crítico quanto Kahneman das pretensões de objetividade e positivismo biológico, Foucault fala de outro tipo de normas. Estas não remetem à experiência vivida consciente, tampouco à potência imanente do vivo de criar novas normas vitais, mas as normas de saber que definem o solo da medicina e da clínica modernas e, igualmente, aquelas que estas últimas distribuem sobre indivíduos e populações, que se tornam, com isso, seus pontos de aplicação. Normas epistemológicas, por um lado. Por outro, em necessária correlação com as primeiras, normas políticas. Melhor seria falar aqui de normalização médica da vida e de normatividade inerente ao ser vivo. As normas que fala Foucault configuram uma experiência anônima e coletiva a que todos estamos vinculados. São experiências históricas de seres vivos, humanos, no caso, no presente, e não experiências do ser vivo enquanto um nível singular do real. Com o apoio de Kahneman e Foucault, podemos, nesse momento, multiplicar nossa indagação subjetiva. E com isso me encaminho para o final dessa apresentação. Usamos as narrativas orais no campo da saúde simplesmente para ilustrar, na forma de casos exemplo, esquemas de saberação previamente estabelecidos pelos cânones fisiológicos de normalidade. Qualquer anomalia anatômica ou fisiológica, independentemente da experiência narrada pelos sujeitos, é por nós diagnosticada cientificamente como anormalidade. Apesar de ouvir as narrativas de vida de nossos pacientes, pois devemos ter um sistema de saúde humanizado, ignoramos ativamente suas possibilidades de instaurar novas normas e os queremos dóceis e obedientes às normalizações médicas? Ou, ao contrário, essas narrativas são efetivamente capazes de nos transformar, de ser a ocasião para o questionamento do já instituído no âmbito da saúde, de reinventar nossa formação e nossas práticas, de avivar nossa crítica daquilo que, como aspecto da normalização médica da vida, produz sujeitos, sejam eles agentes de saúde ou pacientes, tão dóceis e tão obedientemente normais, que os tornam incapazes de experimentação, de criação, de risco e de normatividade? Se algo dessa segunda série de eventualidades parecer possível, e vale lembrar que só se tem o possível produzindo, esse tratamento discursivo da saúde terá de ser valendo a pena. É isso. As perguntas pediu o professor Gerson Marques para conduzir a debate. Vamos abrir para perguntas. Na área de linguística, há alguns pesquisadores que tratam essa questão da relação entre médico e paciente por meio do discurso. A pergunta 7.2, vocês conhecem algum trabalho nesse sentido ou algum linguista que participe de um grupo de estudo de humanização em medicina? No nosso grupo de estudos de humanização, de humanidades e humanização em saúde, a gente não tem nenhuma contribuição específica de linguista. A gente tem filósofo, tem historiador, tem antropólogo, tem sociólogo, médicos, enfermeiros. Né? E eu não saberia te dizer efetivamente. O que eu tenho observado é um movimento bastante interessante em termos de uma pesquisa em torno da comunicação médica, comunicação em medicina, né? Com desdobramentos bastante interessantes. Por outro lado, eu também percebo o mesmo risco que eu já vinha apontando na minha fala, com relação à tendência a se chegar em termos de protocolos de comunicação, se chegar em termos de técnicas de comunicação, como, por exemplo, técnica do sorriso, técnica do olhar, e assim por diante. Então, a gente tem que olhar isso com bastante cuidado, né? Porque às vezes, por exemplo, a utilização, por exemplo,
de aspectos da linguística ou da neurolinguística, das neurociências e assim por diante, né, tendem a reproduzir essa dinâmica que eu chamei de equívoco antropológico, que é você projetar uma imagem do homem a partir de uma perspectiva, que é um pouco, acho que eu queria dar uma forma a partir da crítica do Guilherme e do Foucault, do racionalismo, né? Então você pensar em termos de um ser programático e normativo, né? Que aí se trata só de uma questão de upgrade, né? Ou seja, o sistema não está funcionando suficientemente bem, então você vai incorporando técnicas cada vez mais sofisticadas, inclusive provavelmente advirindo das humanidades, para chegar a um resultado cada vez mais eficaz nesse sentido, né? Então, eu acho que assim, toda discussão interdisciplinar dentro dessa dinâmica da humanização, ela é bem-vinda, mas nós temos que sempre pensar assim, bom, da onde é que a gente está partindo? Qual é a base, o fundamento antropológico do qual a gente está partindo e onde a gente quer chegar, para a gente não cair nesse risco da tecnificação, da protocolização, do debate interdisciplinar em torno das comunidades. Duas neurolinguísticas. Uma que é da área da linguística, que é o médico, juntamente com o linguista. Existe uma que talvez iria mais nesse risco, que o senhor está mencionando, que é da área de administração, de autoajuda. A neurolinguística, a linguística e o fato são os experimentos neurológicos com auxílio médico. Você percebe que esses elementos, eles estão, se você fala de humanidade e humanização, você está falando a mesma coisa, quer dizer, ou de técnicas de comunicação para ser melhor se comunicar com o paciente, que na verdade é uma instrumentalização, uma normatização, né, e uma abertura para um campo de experiência de ampliação da esfera do ser. Professor da psicologia, eu conheço alguns trabalhos de linguística muito ligados à comunicação dos trabalhadores de saúde mental. Agora, eu acho interessante nesse campo das narrativas, da história oral, uma série de contribuições da literatura. Né? Se a gente for pensar no tema que nos reúne aqui, assim como a história oral renova, de certa maneira, também a escrita da história, tentando trabalhar, digamos, não com um narrador onisciente, né? Mas com uma multiplicidade de vozes, tá? Uma possibilidade de lidar com a polifonia. Poderia pensar que seria importante também o trabalhador de saúde, né? Se ele ouve as narrativas, né? Fica estrado lá, como diz o estudante, olha um olho no computador, o outro, ele olha, né, para aquela pessoa que ele está atendendo, mas ele sobrecodifica essa narrativa, tá? A partir de uma onisciência científica e tecnológica. Nós, na verdade, não estamos fazendo nada. Essa narrativa se tornar um caso exemplo, um caso exemplar, um pouco exemplar. Né? O sujeito é culpado, é criminoso, é exagerado, não cumpre a recomendação. Então, eu acho que o literato, usa a literatura, né? No caso aí que a gente está voltando do laboratório, eu acho que pode trazer uma contribuição muito interessante. Vou fazer uma pergunta aí, antes mesmo para você também. É uma frase atribuída, uma resposta atribuída a Thomas Siller, que viveu no século XVII, né, que foi considerado Hipócrates inglês. Ele tinha uma crítica grande à produção acadêmica médica da época, né? Então, quando foi perguntado aí qual era o melhor livro de medicina, o livro que indicaria o melhor livro de medicina, ele respondeu Don Quixote. Né? Quer dizer, por que ele teria respondido isso? Bom, eu concordo plenamente e ainda complementaria, quer dizer, avançando um pouco mais no tempo, talvez um dos médicos clínicos e cientistas mais interessantes que estão um pouco nessa dimensão, nesse momento crítico da história da medicina, que foi o século XIX, ao passado do XIX para o XX, que foi o Gregório Marignon.
que além de médico era historiador também, daí a minha identificação na minha de identidade com ele, ele dizia assim, ele foi inclusive um dos fundadores, um dos pioneiros da fisiopatologia na Europa, naquela época, nas primeiras décadas do século XX. Ele dizia que aprendeu mais, né, lendo Shakespeare, né, Quixote, Fernando Pessoa, né, sobre, né, a alma humana e os seus desdobramentos, seja do ponto de vista da saúde, seja do ponto de vista da doença, do que lendo tratados, né, de bioquímica ou biofísica e assim por diante. Não que ele estivesse desprestigiando o aspecto do conhecimento biológico, o conhecimento da ciência moderna, mas porque é a literatura, né, são as narrativas assim por diante, que nos dão acesso à dimensão mais ampliada do que é o ser humano. E quando a gente fala, por exemplo, na perspectiva da história clínica, que é uma coisa que está caindo um pouco em desuso, a história é interessante falar assim, que é tirar a história do paciente, né? E aí tirar essa história do paciente para além da dimensão estritamente clínica, né? Que tem a ver com a história de vida desse paciente. Eu acho que a literatura, ela nos habilita, podemos dizer assim, né? Nos abre um campo de conhecimento do humano, né? Que em qualquer área ela é fundamental, né? Seja do ponto de vista do conhecimento do que é humano, seja do ponto de vista do que é o autoconhecimento, mas sem dúvida nenhuma, lidando nessa perspectiva humanística da medicina, ela é fundamental. Então eu acho que é por isso, né? Quer dizer, ele não foi o único que constatou isso. Quer dizer, efetivamente, o conhecimento humanístico através da literatura, através das artes, é um elemento indispensável, né, no desenvolvimento da formação do médico nessa perspectiva mais ampla, que não se resume fundamentalmente ao conhecimento do corpo ou dos problemas do corpo, né, mas que diz respeito à complexidade do humano. Concordo, Dante, vou responder meio lateralmente, a partir de um texto que eu gosto muito. Uma historiadora rural, a Janaína Mato, ela, em certo momento, foi para o interior do Goiás, fez uma pesquisa sobre uma revolta de camponeses lá, chamada Revolta de Formoso. E encontrou um narrador que contava uma história que não batia em nenhuma das outras histórias que os outros contavam. Ela disse, peguei a narrativa dele, se não é uma testemunha fiel, joguei dentro da Bíblia. Aí ele foi concordando. Alguns anos depois, ela retoma o texto e percebe as inúmeras analogias de forma e de conteúdo que a narrativa desse narrador tem com o Don Quixote. E ela vai fazer uma pesquisa sobre a divulgação de Don Quixote no interior de Goiás, vai encontrar que o livro não era só vendido, como era lido na rua, para aqueles que sabiam ler, para aqueles que não sabiam. Então ele traz a história do Don Quixote. Eu fiquei perguntando se essa humanização em saúde, ela não tem que ser um pouco Don Quixote, entendeu? Não tem que admitir transtornar de sentidos óbvios, né, que o Don Quixote faz, que as obras literárias fazem, acho que é uma coisa bastante importante. Você se chama o grande mentiroso, para publicar numa revista de História da Biblioteca Nacional, é interessantíssimo. A gente está quase não, passamos muito do tempo aqui pela frase geral, né? Mas eu queria só fazer pequenos comentários, na verdade, perguntar. Porque como o tema que é diálogo, eu fiquei o tempo todo ouvindo atentamente e me colocando do outro lado. Não do lado, vamos dizer, quem está propondo a autorização, mas quem está do lado de querer aprender a tratar os humanos
não só médico, qualquer tipo de clínica que seja, né? E que tem uma pressão para aprender uma técnica que traz o seu cabedal pretérito de habilidade, de conhecimento, de cultura. Né? Em inglês sempre tem uma obra perfeita para as coisas, né? Tudo isso chama background. Né? Traz o seu background e chega então para aprender uma técnica. Né? Eu tenho certeza que todos nós aqui, na mesa, da plateia, estamos falando, né? Eu costumo dizer que é interessante, por que será que a temática da humanização, mais contemporaneamente, ela aparece dentro do campo da saúde? Porque hoje, sem dúvida, e a gente tem observado isso com os desdobramentos da nossa própria pesquisa, por exemplo, hoje nós já temos alguns pesquisadores do nosso grupo que estão pesquisando a eficácia de um laboratório de humanidades, trabalhando com literatura, fora do campo da saúde. Por exemplo, a gente tem desenvolvido um projeto piloto dentro de uma empresa. Então, nós saímos do campo específico da saúde para entrar na área corporativa, administrativa, o que mostra, afinal das contas, que a demanda por humanização não é um problema da medicina. Agora, é interessante observar que a discussão, quer dizer, por exemplo, do ponto de vista da dinâmica das políticas públicas, o Programa Nacional de Imunização, a política de imunização, ela surge dentro do Ministério da Saúde. Então, quer dizer, me parece que essa discussão da humanização, ela aparece com força de maneira mais recente no âmbito da saúde, porque a saúde é um espaço de experiência, eu chamo de experiência de fronteira, do ponto de vista do humano. Por quê? Inevitavelmente, é o campo em que você está lidando com a doença, com o sofrimento, com a fragilidade, com a morte. Então, nesse aspecto, a demanda, a urgência em termos da humanização, ela se faz mais premente, de maneira de entender. Só que a gente começa a constatar que o problema, ela não está só dentro do âmbito da saúde. Hoje, por exemplo, eu tenho observado, né, a discussão sobre humanização na área do direito, por exemplo, na área de administração, né, na área da comunicação, como os colegas aqui havia colocado. Então, entender a dinâmica da desumanização e da humanização como uma coisa específica da medicina é equivocado. De fato, nós estamos dentro de um contexto muito mais amplo. Nós estamos falando a partir aqui da questão da área da saúde, né? E a gente começa a perceber como essa discussão que emerge na área da saúde já começa a se espraiar muito bem, eu acho que é por aí mesmo, para todos os campos da sociedade, da cultura, etc. Como sensibilizar? Então veja, quando você troca a perspectiva da humanização, né, enquanto técnica e protocolo na relação, então as pessoas costumam dizer, vamos humanizar a relação médico-paciente. Né? Eu costumo dizer, não se humaniza a relação, se humaniza pessoas. Né? Porque senão você continua dentro daquela escala, né, protocolar e técnica. Nesse sentido, humanização, acho que procurei deixar claro, ela está fundamentada na minha maneira de entender na questão da formação humanística. Trazer a formação humanística é trazer uma formação mais crítica, de ampliação de visão de universos e por diante, que no primeiro momento, pensando no âmbito da saúde, está dirigida ao profissional da saúde, mas que inevitavelmente em algum momento vai ter que chegar no paciente. O paciente, como o doutor está colocando, quer dizer, ele tem cada vez mais acesso à informação, assim como as crianças têm cada vez mais acesso à informação, e isso está se tornando uma dinâmica quase incontrolável. Né? É democratização, né? Mas também
por outro lado, é uma festa indiscriminada, é um festim de informação, né? Que pode ter resultados indigestos. Se a gente não tiver um critério, né, de organização, de hierarquização de todo esse processo todo. Eu não sei, eu acho que, sem dúvida nenhuma, não dá mais para pensar a dinâmica da humanização na sociedade, e de maneira específica na saúde, sem levar em consideração esses aspectos. O que eu, como profissional da saúde, faço quando recebo na minha clínica, no meu consultório, por exemplo, seja ele público, seja ele privado, um paciente que já não é mais tão paciente assim, mas um paciente impaciente, né? Que já chega com o diagnóstico, né? E com o tratamento. Eu tenho ouvido falar de colegas lá do Hospital São Paulo, por exemplo, em que o paciente falou: doutor, eu só vim aqui porque eu precisava deste remédio aqui. Como assim? Não, eu já sei o remédio que eu preciso. Eu só preciso que o senhor prescreva para mim. Principalmente na área dos psicotrópicos, simplesmente é muito comum, você vai saber quando isso é comum. Então, veja, isso coloca diante do médico uma perspectiva de uma abordagem do ponto de vista formativo em relação ao próprio paciente. Algo que nos remete lá atrás para Hipócrates, né? Quando ele dizia, no final das contas, que o médico tem que fazer com que o paciente entenda o seu processo, né? Quase como que um mestre com relação ao seu discípulo, e fazer o paciente pensar junto com ele o processo do porquê do adoecer, né? E do porquê se curar, no final das contas. Não participar da decisão, né? É envolver o paciente no processo, né, de reflexão sobre ele, sobre o próprio paciente, sobre a doença dele, assim por diante, né? Quer dizer, então, nesse sentido, não é que o paciente vai decidir o que ele vai fazer, no final das contas, o poder decisório está nas mãos dele, né? Se ele quiser tomar um remédio, ele toma; se ele quiser, ele não toma, né? Mas, assim, todo esse processo de esclarecimento, né, de construir junto esse conhecimento, me parece, um dos desafios da humanização nessa perspectiva de uma nova relação que se estabelece entre médico e paciente. Agora, chegando à última questão que o doutor Emílio coloca: custo, né, tempo, numa sociedade em que está tudo acelerado, em que tempo é dinheiro. Então, isso me leva a pensar também no sentido de que o foco, do ponto de vista da humanização, ela leva a uma ressignificação da problemática da medicina, né, que talvez exija, né, uma mudança radical no foco. Ou seja, de um foco curativo para um foco eminentemente preventivo. A gente observa hoje que esse custo cada vez mais amplo, cada vez mais alto da medicina, se dá no sentido de que a gente está correndo atrás de problemas cada vez mais complexos, que muitas vezes é a própria medicina que cria. Tem um aluno meu que disse hoje, disse uma coisa muito interessante para mim, quando eu estava no programa com o computador, ele falou assim: professor, o computador veio para resolver todos os problemas que ele mesmo criou. Então, na verdade, eu acho que isso vai nos levar a ter que discutir um modelo mesmo de saúde. Quer dizer, não adianta eu ficar desenvolvendo técnicas cada vez mais sofisticadas de cirurgia, de prótese e assim por diante, né, sem estar pensando os fatores que estão causando esses problemas crônicos nas sociedades e por diante. Então, isso é uma questão muito mais complexa. Claro, a gente não pode tapar o sol com a peneira, né? Mas eu acho que o foco na questão da formação humanística é o primeiro passo, né? Ou seja, no desenvolvimento da própria consciência do profissional da saúde a respeito de si e a respeito do outro. Não que isso por si só resolva o problema, mas já é um primeiro passo importante para o desenvolvimento de uma consciência crítica que talvez tenha desdobramentos no sentido mais amplo.
aí mostra isso. Então, não acontece só com sua mãe, infelizmente, não teve muito curto para interromper a narrativa do paciente. Poucos médicos conseguem ouvir com atenção durante algum tempo. A minha mãe tem 70 anos. É uma negócio. E é cardiologia. Poxa. A última questão. Vamos lá, se para analisar pelo contexto, todos os níveis, tem que tratar dessa, tem as perguntas necessárias, mas eu tenho o seguinte: o processo organizativo, se é feito, essa está correta, deve ser separado disso. Só que isso veio justamente na comunidade do governo, ao diferenças de saúde, para cada município, cada conselho de saúde, levar após o governo. E isso vem como 50% dos usuários do SUS, 25% do nosso funcionalidade da saúde e 25% do executivo que nós parentes da município. Enfim, hoje, a gente, após anos, investindo no DCF, precisando chegar a clínica da família, do cabelo, da campanha, do prefeito, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a palavra-chave para ser usada para modificar esse termo chama acolhimento. Dentro desse acolhimento tem várias coisas. Um deles está usado durante a viagem. Eu falo isso em sistema. Mas o acolhimento é aquilo, a gente saber o lugar que você saber a empatia do cliente no Brasil, saber o que está ali, sobre realmente a pessoa. Se tem esse conceito muito grande que não é, seja particular, ou sistema de saúde, não seja não é. Você sabe que talvez falta conhecimento sobre determinado assunto e a carga de cima da área da saúde ficou. Ele sofre mesmo, se for uma dorzinha, vai e coloca é na mão. Hoje tem muito direito, pouca obrigação, muito exige. A sobrecarga cai onde? Geralmente para serviço médico, enfermeiro e os técnicos que estão aí na frente. Então, realmente, para você dominar isso, você tem que dar uma autonomia. Seja no particular, seja na e esse exemplo que você citou, realmente tem muito a favor, pode ser da hora. E a gente tem que ter essa manualidade para saber se direcionar. Aí está do cara profissional, ele tem que correr atrás todo dia. Eu mesmo dizer uma conferência, assistir uma palestra muito dessa, levar a gente para o patrocínio do laboratório. Futuramente o senhor vai estar em plateias maiores, entendeu? E que a gente está conseguindo atingir o nosso primeiro objetivo. Sem dúvida, eu quero agradecer ao Dante, de conversa, a Gerson, a essa plateia resistente. Esse é o meu desafio. Eu estava treinando o Congresso de Humanidade e Medicina, o presidente do CFM falou assim: puxa, é muito frustrante que uma plateia tão pequena aqui, né? Não, os primeiros congressos de educação na igreja que eu participei, lá bem nos anos 80, tinha 100 pessoas, né? Hoje a gente faz um congresso com 3 mil pessoas. A igreja que fizeram esse novo filho tem uma esperança. Essas coisas assim, mesmo assim, a gente considera que o universo muito pouco. Quer dizer, precisamos nos desdobrar nesse processo. Daí, muito obrigado, não sei para os 3 P's, de paixão, parcerias e persistências. Nós temos que trabalhar com esses 3 P's. Obrigado.